Os irmãos incluir nas orações nosso companheiro pastor Luiz Gonzaga, que está enfermo. Ele estava hospitalizado e retornou para casa hoje. Vamos permanecer orando por ele. Também pastor Eusébio, pastor José Paulo, a Mari Salvador e outros irmãos que muitas vezes por motivo de enfermidade não podem estar entre nós. Nesta oração vamos orar pela filha do nosso companheiro Gastone e de nossa irmã Edna, que sofreu um acidente de moto e passou por outra cirurgia hoje. Vamos orar por ela para Jesus lhe dar vida e saúde. Eu sei que Deus, que dele é o querer e dele é o realizar. Então vamos orar pelos nossos irmãos. Eu sei que há uma aflição nos corações, mas Jesus é bom. Ele tem um caminho na tempestade e na tormenta. Então vamos ler a palavra de Deus que diz, Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém. Nós vamos orar ao Senhor e convido nosso companheiro Diogo para fazer esta oração. Querido Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, queremos, Pai, neste momento te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de poder estar na tua casa para ouvir a tua santa palavra. Te pedimos, Deus, que o Senhor mais uma vez se utilize do nosso pastor, a fim de que possamos sair daqui alegres, felizes, prontos a andar mais algumas milhas. A cada pedido de oração que aqui foi feito, a cada pastor, a filha do evangelista Gastone, estende as tuas mãos de Deus, traz cura, traz, Deus, coisa nova, traz renovo. Tu és o Deus que tudo pode, e se nós oramos ao Senhor, é porque nós cremos que o Senhor é aquele que pode realizar aquilo que nós estamos pedindo. Entra, protege, trabalha, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós estamos assim, comentando já, desde outra vez, sobre este versículo. Evidentemente que da primeira vez que aqui falamos, relatamos o contexto em que este versículo foi dito, em que esta palavra foi revelada, em que circunstâncias veio esta palavra para o povo, e começamos assim, dentro de um contexto histórico, mas também fazendo uma aplicação para nós, porque a palavra de Deus é preciso que seja falada dentro do contexto histórico, mas fazendo uma aplicação também para a nossa vida em nossos dias. E só trazendo aqui a memória, dentro do versículo lido, evidentemente que temos algumas versões que são diferentes umas das outras, mas, por exemplo, na Revista e Corrigida diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós temos a outra versão, que é a Almeida atualizada. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar-lhes um futuro e uma esperança. E na linguagem de hoje diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança.
sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, são algumas versões, só para a gente contextualizar o versículo. E estamos trazendo isto justamente porque falamos aqui, em princípio, sobre a questão do medo que muitas vezes domina os corações das pessoas, da ansiedade, muitas vezes em relação ao seu futuro, à sua vida, mas comentamos aqui que é Deus quem está planejando, projetando planos para nós, planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E toda a esperança que é produzida em nós, vem através da fé e da confiança que nos arranca do ambiente do medo, do ambiente da ansiedade e nos faz enxergar coisas mais excelentes do que as realidades que estamos vivendo. Então, basicamente, é em torno disso que nós estamos falando e queremos, assim, avançar um pouco mais. Aqui falamos sobre porque o medo atinge tanto a nossa vida e muitas vezes isso se dá por conta da ausência de uma vida com Deus, não é? Muitas vezes vem querendo assombrar a nossa vida, mas nós já estamos debaixo de uma sombra muito maior, porque nós lemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, enquanto o mundo, enquanto o inimigo quer nos assombrar com a sua sombra, a sombra do Onipotente e do Todo-Poderoso nos dá descanso, nos dá paz, nos dá segurança, nos dá tranquilidade, porque enquanto a sombra do inimigo nos atinge, trazendo medo e insegurança, a sombra do Onipotente nos traz paz, descanso e confiança de que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, basicamente, é apenas um resumo bem rápido daquilo que nós falamos da outra vez e queremos assim dar sequência àquilo que nós estamos dizendo. Então, se nós estamos debaixo desta confiança em Deus, então a nossa perseverança, ela é sustentada pelo quê? O que é que nos faz permanecer firmes no Senhor? O que é que nos leva a estar aqui hoje, quando podíamos estar em casa descansando? O que nos leva a permanecer andando mais uma milha, andando por mais um caminho diante de Deus? O que é que nos faz ficar aqui? O que é que nos faz perseverar? É justamente o caráter de Deus. Você confia numa pessoa que demonstra ter o quê? Caráter. E o caráter vem de uma palavra que é caractere. Caractere é tipo uma letra ou um conjunto, vai se formando um conjunto de letras que vai sendo impresso em um papel ou em algo que possa ficar uma marca. Então, o caráter de Deus é algo que está impregnado nele, é algo que está fixo nele. E o que é que o caráter de Deus demonstra? Segurança. Demonstra o que? Estabilidade. Demonstra o que? Verdade. Demonstra o que? Segurança. Então, você confia em alguém que demonstra para você um caráter em que está impresso estabilidade, confiança, segurança. É isso o caráter. E a nossa vida, ela, através dos valores de Deus que são impregnados em nós, vão gerando em nós também o caráter.
Quando você olha para alguém, o que você enxerga? Está impresso naquela pessoa qualidades, valores, que demonstra ter o quê? Um caráter. Valores foram impregnados ali. E você pode olhar para aquela pessoa e se sentir seguro com ela, se sentir seguro com ele. Por quê? Porque demonstra caráter, firmeza, segurança. É disto que a palavra de Deus nos mostra. Então, nós perseveramos com Deus, por quê? Porque essa perseverança está sustentada. A nossa confiança está sustentada pelo caráter de Deus. Quem foi que disse a você? Foi Deus. E você logo lembra que Deus não mente, que em Deus não há sombra, nem mudança de variação. Porque Deus disse, porque eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que a palavra de Deus está firme a toda prova. Nada muda aquilo que Deus diz. A Bíblia diz que o seu braço está estendido. Quem, pois, o fará voltar atrás? Tudo isso demonstra o caráter de Deus. Então, quando você vai lendo isto, você vai dizendo assim: neste eu posso confiar. Aí a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então você vai lendo textos assim e vai alimentando a sua confiança. Você vai tendo aumentada a sua fé, porque a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Ah, Jesus, eu estou sem fé. Vá ler a Bíblia. É assim ou não? Porque você, quando começa a ler a Bíblia, a sua fé é acrescida, a sua fé é aumentada. Toda vez que você vê um crente de cabeça baixa, é porque não está lendo a Bíblia, não está orando. Mas o crente que está lendo a Bíblia e que está orando, terra e céus ardendo, os montes estão, mas nas promessas, Deus sempre as vai cumprir. Os irmãos percebem que sempre eu repito estes versos do hino da harpa. Por quê? Porque é uma realidade para a nossa vida. É uma realidade para cada um de nós. Então, foi Deus quem nos garantiu o favor de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, um Deus que dá o que lhe é mais precioso. Ele deu parte de si, Ele deu a si mesmo. E Jesus vem para nós. E João diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não há mentira nele, não há dúvida nele, não há nada nele que nos faça duvidar dele. Louvado seja o nome de Jesus. Quando ele veio e esteve entre nós, ele nos garantiu, ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que eu estou aqui hoje e me sinto seguro, porque eu sei que Jesus está aqui e está agora. Porque foi palavra dele, ele quem se comprometeu, ele quem disse. E ele não é alguém que pode dizer assim, eu agora estou
não vou estar mais não, eu vou mudar minha palavra, eu não vou ficar mais não. Não, ele vai ficar. A Bíblia diz que ainda que a gente for infiel, ele vai continuar fiel. Não é que Deus vai aceitar a minha infidelidade, ele continuará fiel para me perdoar se eu buscá-lo, pedindo misericórdia. Não é como alguém que vê alguém errar na igreja e diz, sabe uma coisa, fulano errou, foi infiel, não vale mais a pena ser crente não, eu vou tomar cachaça também. Não é assim. Ah, porque alguém pecou e agiu assim, de que adianta de ser crente? Não, a sua fé não está firmada no exemplo de ninguém, a sua fé está firmada em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É neste Jesus, porque a Bíblia nos diz que nenhum outro fundamento será posto além daquele que já foi posto. Quem é o fundamento? É Jesus. Quem é a pedra? É Jesus. Quem é a estabilidade? É Jesus. Quem é a rocha? É Jesus. Quem é o caminho? É Jesus. Quem é a verdade? É Jesus. Quem é a vida? É Jesus. Quem é o pão? É Jesus. Quem é a porta? É Jesus. Quem é a luz? É Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé. E é Ele quem diz, eu bem sei, eu é que sei os planos que estou projetando para vós. Abraão tinha uma palavra de Deus empenhada para ele. Ele tinha uma palavra. Deus tinha um plano com Abraão, tinha um plano com Abraão. O fato de Ló sair, o fato de haver briga entre os pastores de Ló e o pastor de Abraão, não, a minha fé não está fundamentada em briga de ninguém, em alguém que me abandona no meio do caminho, em alguém que se afasta de mim no meio da estrada. Não, a minha fé está colocada nele. Ainda que eu olhe para mim e não veja nada que tenha saída para essa situação, porque ele diz a Bíblia que ele em esperança creu contra a sua esperança. Então não é o que eu vejo com os meus olhos, não é o que eu sinto através dos meus sentidos que Deus me deu, 5 sentidos. Através dos 5 sentidos, eu me comunico com o exterior. Quais são? Visão, olfato, tato, audição e paladar. Através disso, a gente se comunica com o mundo. É assim ou não? A gente se comunica pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu toco, pelo que eu escuto. E é assim que a gente se comunica com o mundo. Mas a minha confiança não está firmada nem pelo que eu sinto, mas por aquilo que Deus disse. Por isso que o salmista disse assim, a alma dele angustiada, a alma dele abatida, a alma dele arruinada. Ele olhou assim e disse, espera aí, Deus não disse isso não. E ele, pelo entendimento, porque o nosso culto é culto de entendimento. É o que Deus diz e eu compreendo o que Deus diz. Não é a minha emoção, é o que Deus diz. Aí o que Deus diz vem à mente e a mente vai, a razão vai para a emoção e diz assim, ei minha alma, por que tu estás abatida dentro de mim? Porque tu estás abatida dentro de mim. O que tu estás passando aí é transitório. Eu o louvarei. Aquilo que Deus falou está na minha mente. Eu ouvi. O que Deus disse, eu ouvi. Aleluia. Aleluia. Então, lança fora o medo. Aleluia.
Então, a nossa perseverança, ela é sustentada pelo caráter de Deus. Não, nele eu posso confiar. Tem um que diz assim: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Aleluia. Vai valer a pena, viu? Vai valer a pena. O que você está vivendo, o que você está passando, se você permanecer firme. Como Jó disse, eu sei o que o meu Redentor, perceba que é a razão. Eu sei. Ele olhava para ele e vivia uma tragédia, sim ou não? Mas a razão dele, o Espírito de Deus nele, falando a razão, dizia: não, eu estou vendo essa aqui tudo, mas eu tenho um fiador nas alturas. Eu tenho um fiador nas alturas. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então isto é o que nos faz, irmãos, confiar no Senhor. Isto é que nos leva a permanecer apesar das dificuldades que enfrentamos. Então, vamos adiante. E aqui nós vimos o livro de Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Imagine Deus dizer para você assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu posso descansar com esta palavra. Você pode descansar com essa palavra, irmão? Porque fica parecendo que Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. E a pessoa ainda fica assim: meu Deus, meu Deus. Ei, pare. Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o quê? O teu Deus. Eu te sustento, te ajudo com a destra da minha justiça. A justiça de Deus virá sobre nós. Alguém pensa que quando a justiça de Deus vem sobre nós, é só para prender, para matar. Não, quando a justiça de Deus vem sobre nós, quer dizer assim, ela vem para dar o direito, que você não tem, mas Ele quer dar. Entende isso, irmão? Você não tem direito a nada, mas a justiça de Deus, que foi cumprida, que foi satisfeita, Ele agora diz assim: eu vou dar valor a quem não tem valor, eu vou entregar a quem não tem, eu vou abrir a quem está com a porta fechada. É a justiça de Deus. É dele, o poder é dele, a honra é dele e Ele faz com quem Ele quer. É dele. Do mesmo jeito que a justiça de Deus trouxe para nós a salvação. Sim ou não? A justiça de Deus foi satisfeita através do sangue de Jesus. E se Ele nos deu Jesus, diz a Bíblia, como não dará com Ele todas as coisas? É por isso que tem gente que fica só atrás das coisas. Vá atrás de Jesus, que quando você tem Jesus, as outras coisas vêm acompanhando com Ele. Por isso a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Seja crente, que do resto Deus vai tomar conta. Seja crente. Então, a nossa fé não é como se você estivesse dando um salto sem saber para onde é que vai. Não, a sua fé está firmada. É no escuro, parece que está escuro, está. Mas lembre que Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o quê? Nenhum mal. Quando ele disse nenhum, é nenhum. Não é que sobrou algum. A palavra é nenhum mal eu temerei.
Não é que não possa vir mal, pode vir mal, mas eu não vou ter medo. Entende isso, irmão? Porque tem gente que diz assim, nenhum mal, peraí. Eu não temerei nenhum mal. Agora, não quer dizer que não possa vir nenhum mal. Ele pode vir, mas eu não vou ter medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. É só a gente lembrar de Davi. Quando o mal veio o mal ou não veio? Mas ele disse, não temerei. É grande, é gigante, é do tamanho que for. Mas o Senhor está comigo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontaste. Tome-lhe a pedra, caiu o gigante na terra. Não temerei mal algum. Não é que não possa vir, pode vir, mas quem está comigo garante. Quem está comigo pode. Eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, em meio às tempestades da vida, Jesus está no barco para acalmá-las. Sim ou não? Ele está sempre pronto a acalmar as tempestades da vida. Se tem alguém aqui que nunca passou por uma tempestade, se prepare, porque o vento pode mudar a qualquer momento. Mas se lembre do que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Você e Deus não pode ser derrotado. E a derrota, do ponto de vista de Deus, é você fracassar. A derrota do ponto de vista de Deus é você errar. Porque a gente às vezes pensa que derrota é ficar desempregado, derrota é sofrer alguma dificuldade, sofrer um problema, uma tragédia. Não, isso não é derrota. Às vezes, essas coisas nos aproximam de Deus. Sim ou não? Nos aproximam de Deus. Porque Deus permitiu na vida de Jó uma tragédia tão grande nos filhos, nos bens, nas coisas que tinha. E finalmente, na própria saúde dele, na saúde pessoal dele, foi atingido. Mas foi derrotado Jó? Não, não. A derrota não é essa. A nossa derrota não é perder as coisas. A nossa derrota não é estar doente. A nossa derrota é deixar de crer que Ele é Deus. Essa é a nossa derrota. É deixar de confiar nele. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Jó, no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, tudo podes. Tu podes me afligir, tu podes tirar de mim o que tu quiseres tirar, tu podes me abençoar, se tu quiser tu pode me dar de volta, mas se quiseres ou não, não importa, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tem um hino que traduz, de certa maneira, aquilo que os moços disseram ao rei na boca da fornalha. Se Deus vai livrar ou não, não sabemos, mas Ele pode nos livrar da tua fornalha e da tua mão. Por isso, se escreveu o hino, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porque a gente não vive nessa coisa dúbia de Ele fez ou não fez. Não, Ele, antes de tudo, Ele realizou. Quando Ele realizou? Morrendo por nós na cruz do Calvário. Isso aí é tudo para nós. Daí para frente é secundário. Daí para frente, bom, não interessa mais. Por isso, Paulo, na sua expressão de um ápice
de dependência, de confiança, de resignação, de entrega a Deus, ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim, tanto faz. Tanto faz. Então, essa é a realidade da vida daqueles que estão na presença de Deus de maneira profunda. Então, com relação a esta confiança que a gente precisa ter, eu tenho aqui alguns versículos que eu quero ler, porque Ele sempre está pronto para nos ouvir. Salmo 34 e o verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 56 e o verso 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Não é que a gente não possa ter medo não, irmão. É da nossa natureza ter medo. Sim ou não? Ninguém pode dizer: eu sou o grande, eu sou o poderoso. Jesus, se todo mundo te negar, eu não negarei. Bastou alguém dizer assim: tu és um dele, ele tremeu logo. Está aí. Porque a nossa confiança não pode estar firmada no que eu penso de mim. A nossa confiança deve estar firmada em Deus. Pedro olhou para ele e disse: olha, se todo mundo negar, eu não nego não. Eu não sei esses camaradas aí, mas eu, acho que nada, eu estou aqui, olhe, pense, eu sou Pedro. Estou pronto aqui para o que der e vier. Eu sou o Pedrão. Na primeira investida, Pedro disse: eu não, nunca vi esse homem. Depois se espraguejou, quase que eu quero que uma banda caia do céu na minha cabeça, se eu conheço esse homem. Aí o galo cantou. Aí Jesus olhou assim, e o olho de Jesus cruzou com o olho de Pedro. Olha, meus irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Como Deus é maravilhoso. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos o quê? Pó. Por isso o salmista disse: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Agora eu não estou sentindo medo não, Senhor. Agora não, está tudo tranquilo, está tudo quieto, está tudo bonzinho. Mas no dia que eu tiver medo, eu vou confiar em Ti, Jesus, porque Tu és Deus, Tu és Deus. Eu Te exaltarei, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és Deus. Essa é a expressão do salmista, não é? O Salmo 55 e os versos 4 e 5 dizem assim: o meu coração está dorido, está ferido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. É uma aflição profunda ou não é? É assim ou não? Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Imagine você, um momento como este. Uma pessoa humana passar por um processo assim. Alguém que vive um drama pessoal na vida, seja ele em qual área da vida for. Mas ele é socorro bem presente no dia, na hora da angústia. E a Bíblia diz assim: pelo que não temeremos. Por quê? Porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aí o Salmo diz: pelo que não temeremos. Eu sei, meus irmãos, eu já vivi algumas situações da vida que eu fico olhando para trás assim, eu não sei nem como foi que eu escapei. Eu não sei se você já viveu coisa assim. Que você olha para trás assim: meu Deus, eu não sei como é que eu estou vivo. Mas não é só vivo do ponto de vista de estar respirando, não. Vivo do ponto de vista de ser gente, pessoa, porque poderia estar destruído como pessoa.
poderia até estar doente, porque a Bíblia diz que as aflições fazem até o justo endoidecer. A Bíblia diz assim. E você, depois de passar por tanta coisa, fica assim: meu Deus, eu não sei como é que eu estou vivo. Eu não sei como é que eu ainda estou aqui. Aí você se lembra daquilo que diz: foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É aquilo que a Bíblia diz que a tribulação gera o quê? A paciência. E a paciência gera o quê? A experiência. Você vai ficando mais experiente com Deus. Você vai passando por coisas na vida que você não imaginava passar, mas é você sendo encaliçado por Deus. É como uma madeira fiche, que vai camada após camada, devagarzinho. Não é feito um bambu que planta hoje, daqui a um ano está dessa altura, não. Você é madeira fiche, que a fibra vai sendo tecida dia a dia, no inverno, no verão, no outono, na primavera, no sol, na chuva, no calor, no frio, de dia, de noite, em toda circunstância, você está ali sendo forjado por Deus, aí vem um cupim do inferno e quer roer você, não rói, porque é madeira de lei. Não é madeira fofa, criada com iogurte do mundo, não. É com maná do céu, é bebendo água da rocha, é comendo maná precioso, é chorando, é gemendo, é acordando, é dormindo e dizendo: Deus, 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 Deus. E Deus diz assim: eu estou com você, levante a cabeça, eu estou com você, você vai vencer esta fase da vida. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Investida de todos os lados. O diabo às vezes dá uma investida para você escorregar o seu pé, para você cair, para você fraquejar, para você pecar. Ele investe de todas as maneiras e de todas as formas, e você olhar assim: eu estou vivo, o laço quebrou e nós escapamos. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Salmo 55 e o versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Este abalado aqui é destruído, irmão. Paulo, na sua expressão, ele disse assim: abatido, mas não destruído. Tem coisa que mexe com a gente, mexe ou não mexe? Abate a gente ou não abate? Mas não destrói. Tem coisa que vem assim e cerca você por cima, cerca você por baixo, e vem pelo um lado e vem pelo outro, mas só que Deus está por cima de você, está por baixo de você, está por fora de você, está por dentro de você. Deus está cuidando da tua vida, do teu coração, da tua alma, e Ele virá em socorro. Não permitirá que você seja o quê? Abalado. Abalado aqui significa destruído. Por isso que Paulo diz assim: abatido, mas não destruído. Eu posso ter amanhecido hoje o dia com a cabeça assim, pensando: Jesus me socorra, Jesus me socorra, Jesus me socorra, mas eu sei que eu vou dormir alegre. Eu amanheci o dia triste, mas eu vou dormir alegre. Eu fui dormir triste, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Abatido, mas não destruído. Eu não vou ter medo. Glória a Jesus.
O Salmo 56 e o verso 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. E não temerei. Esse não aí significa nada. E nada temerei. Que me pode fazer a carne? Não importa se é a tua carne ou é a carne de alguém que se levanta contra você. Essa carne aqui tem um significado muito abrangente. O que me pode fazer a carne? O que me pode fazer o homem? O que me pode fazer a mulher? O que pode me fazer qualquer pessoa? O que me pode fazer qualquer circunstância da vida? Não. Em Deus eu pus a minha confiança. A Bíblia nos mostra que a nossa fé, a nossa confiança é como a âncora segura e firme aonde? Além do véu. Eu estou aqui, mas a âncora da alma, que é a confiança, a fé, a firmeza, está além do véu. Não está aqui. É por isso que você vai falar com um crente passando numa prova de morrer. E aí, irmão, glória a Jesus. Esse irmão é doido. Irmãzinha, como é que vai? Eu estou bem, graças a Deus. Eu não estou entendendo mais nada, porque eu sei o que aquela mulher está passando. Eu sei. Eu sei o que ela está vivendo. Eu sei o que estão dizendo dela. Eu sei o que estão dizendo dele. O que é isso? É a âncora. A âncora da alma. Segura e firme. Além do véu. Aleluia. 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 Se a âncora está lá, tem uma corda, um cordão, uma linha, seja o nome que você quiser dar, ligando a âncora que está firme lá com você aqui. O vento pode soprar para lá, para cá, para lá, mas você vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim, mas está seguro na mão de quem está segurando. E quem é que está segurando você? É Deus que está segurando você. Você não precisa ter medo. Tenha confiança no Senhor. Eu já citei aqui o Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Vamos pular esse aqui, porque já falei. Lamentações, capítulo 3, versículo 57. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Traduzindo, não tenha medo. Veja como a Bíblia, ela diz algo ali, diz uma coisa aqui e vai fechando o pensamento, a ideia, o fundamento. Tu te aproximaste de mim no dia em que te invoquei. Lamentações 3:57. Disseste, 2 pontos, não temas. Traduzindo, não tenha medo. Jesus é maravilhoso, irmão. Aleluia. Aleluia. Salmo 27. Vamos ler. Eu quero abrir este salmo aqui. Eu quero abrir. Salmo 27. Abra a sua Bíblia. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu nem estou no escuro, nem estou perdido. Eu estou na luz e eu estou salvo. Traduzindo, é isso ou não? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Significa dizer, eu não estou no escuro, nem estou perdido, porque Ele é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida.
De quem me recearei? De quem eu vou ter medo? De quem eu vou ter medo? Se eu preciso ter medo, eu terei temor. Temor de quem? Do Senhor. Eu terei temor do Senhor. Aí diz o versículo aqui ainda: quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, traz a ideia aqui de feras, não traz a ideia que vem devorar a gente, destruir a gente, traz essa ideia aqui. Eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Isso aconteceu na vida de Davi ou não? A gente pode dizer que Deus pode fazer com que isso aconteça na nossa vida? Isso pode ser aplicado para a gente ou não? Se a gente estiver na presença de Deus, andar em comunhão com Deus, Ele é poderoso para fazer assim com a gente ou não? Seja crente, ande na presença do Senhor, honre a Deus e Deus vai cuidar de você. Diz o texto: ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá, não temeria. Um exército acampado. E eu me lembro agora de quem? Quem é que estava lá em Dotã? Eliseu. Estava onde? Em Dotã. Eliseu estava em Dotã. Aí Geazi se levantou de manhã cedo. Quando subiu na muralha assim, olha o exército do inimigo lá. Olha o exército do inimigo lá, fora da cidade. Lá vem Geazi com a mão na cabeça: Eliseu, meu pai, nós estamos perdidos. Que foi, menino? Tem um exército aí do lado de fora. Você não está vendo não, Eliseu? Bom, eu estou vendo outra coisa, além do que você está vendo. Mas eu só vejo o exército do inimigo. Mas eu vejo outra coisa além do que você está vendo. A vida do crente é assim. Tem gente que fica, não vai ter jeito, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Mas o crente que sabe de quem é e ao qual serve. É assim ou não é? Quando todo mundo estava desesperado dentro do barco, lá no navio que ia arrebentar com tudo. Aí, Paulo vai ser... Calma, não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Que desespero é esse? Não vai morrer ninguém. Não tenha medo não. E o povo ficou desesperado. Como é esse negócio? Olhe, essa madrugada veio o anjo do Senhor, de quem eu sou e ao qual eu sirvo. É recíproco ou não é? Eu sou dele e eu sirvo a ele. E disse: olha, fica tranquilo, Paulo. É preciso que você vá dar testemunho diante de rei. Eu disse a você que você ia ser testemunha diante de reis. Você não vai morrer no meio da estrada. Aqui? Morre não, meu filho. Morre não, senhor. Morre não. Você não morre aqui não. Diga o povo aí que vai se perder a carga, vai se perder tudo. E quem pular fora do barco morre. Mas se você ficar no barco, não morre ninguém. Esta é a confiança de quem ouve a voz de Deus, de quem é conhecido dele e de quem o conhece. Aleluia, aleluia. Mas eu estava falando a história de quem? De Eliseu. É porque fica assim, né? É Eliseu, vamos voltar para Eliseu, vamos voltar para Dotã. Aí a Bíblia diz que Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos desse moço, faça ele ver o que eu estou vendo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Às vezes tem gente assim:
mas por que você é assim tão tranquilo? O negócio parece estar se acabando e você está tão tranquilo. O que é isso? É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus, além de ti, que trabalha. Enquanto você dorme, irmã, Ele trabalha. Enquanto você trabalha, Ele trabalha. Enquanto você está cozinhando, Ele trabalha. Enquanto você está trabalhando, Ele trabalha. Quando você dorme, Ele trabalha. Quando você descansa, Ele trabalha. Um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Ele não se cansa e diz a Bíblia que não se fatiga. Ele trabalha. Por isso, o salmista disse: em paz me deitarei e dormirei, porque somente tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. É como se dissesse assim: eu sei que enquanto eu vou dormir, o Senhor vai cuidar de mim, vai zelar por mim, vai me dar um sono reparador, vai me dar visão, vai me dar revelação, vai me dar sonhos proféticos, sonhos de Deus, e quando eu me acordar, tudo está preparado, porque o Senhor passou a madrugada trabalhando por mim. É assim. Assim deve ser a vida de quem anda com Deus, porque descansa no Senhor. A nossa humanidade é traiçoeira, é ou não é? É, a nossa humanidade, há uma briga dentro da gente, e Paulo mesmo confessa isso, né? Eu queria fazer o bem, não faço, o mal que eu não quero eu faço, e aquela luta toda dentro da gente. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, a gente se sente seguro, se sente em paz, porque sabe que Deus vai cuidar da gente, não porque a gente é bonzinho, né? A gente é cocada de sal, a gente é pedra ruim, a gente, irmão, não vale nada, a gente só vale alguma coisa, porque Jesus entrou na nossa vida, e o que a gente vale, não é o que a gente vale, é o que Jesus vale em nós. Entende isso? Ah, eu sou bonzinho. E o fariseu? Eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Até a tua justiça é trapo de... Se não fosse a justiça de Deus sobre a tua vida, você não valeria nada. Temos um tesouro escondido em vaso de... para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte, disse Paulo. Sendo assim, irmãos, que possamos continuar confiando no Senhor, caminhando com Deus, porque Deus sempre vai fazer o melhor por nós. Eu bem sei os planos que estou projetando para vós, planos de paz, de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu acho que dá para a gente continuar mais uma milhazinha depois. Tem um hino que diz assim: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Descanse o coração. Descanse o coração. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Não tem quem impeça o que Deus vai fazer. O plano de Deus, o projeto de Deus, para o meu bem e para o teu bem, Deus vai fazer. Diz a Bíblia, para te dar um futuro e uma esperança. Então descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Deus vai fazer. Descansa no Senhor. E a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável, ainda que eu não entenda, mas é. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, porque Ele vai fazer. O braço dele já está estendido e ninguém vai fazer voltar atrás. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Oh, que coisa boa! Aleluia! Aleluia! Então cante. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim, à sombra da sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Que maravilha, que maravilha. Vá dormir em paz. Vá dormir em paz. Você que está aí através da rede social, vá dormir em paz. Porque enquanto você vai dormir, Deus vai trabalhar. E tem uma alegria de Deus que vem aí pela manhã. Tem uma alegria de Deus aí pela manhã. Vem uma alegria de Deus aí pela manhã. Glória a Jesus. Que Deus nos ajude. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.